2 Timóteo capítulo 2, verso 15, primeiramente. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Pula para o 20, por favor. Ora, numa grande casa não há somente utensílio de ouro e de prata, há também de madeira, de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Se você puder pular comigo para trás, né? Vamos lá no tempo, para Atos. Vá para Atos, por favor, no capítulo 16. Atos 16. Verso 1, Atos 16, verso 1. Chegou também a Derbe e Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dava bom testemunho os irmãos a respeito dele em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam os irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e de dia e de noite aumentavam em número. Amém. Vamos orar mais um pouquinho. Pai bendito, este momento da palavra é teu, é o momento que tu falas conosco, que tu, Senhor, nos traz, Senhor, ao entendimento do que tu queres para cada um de nós. Obrigado pelos jovens, pelos adolescentes, pelas crianças juvenis dessa igreja. Obrigado pelos ministérios de homens, mulheres, louvor, missões, intercessão, escola bíblica, todos os ministérios e departamentos dessa igreja. Nós te adoramos por esse tempo, nós te adoramos porque o Senhor tem compromisso conosco, com certeza, e nós queremos também ter compromisso sério contigo. Muito obrigado por tudo, te adoramos no nome de Jesus. Amém. Eu me lembro quando Deus, eu repeti para vocês, eu refleti a palavra que Deus deu ao meu coração esse ano. A igreja não é mais de vocês. E eu falei isso para vocês. A igreja é deles. E eu falei, deles quem? Das crianças, dos adolescentes e dos jovens. E a palavra que Deus foi para mim muito forte. Não ouse estragar aquilo que é deles. Eu estava ali, ouvindo cada participação. O pastor fica para lá e para cá, mas é antenado, irmão. O cérebro aqui se divide em 200 partes. E tem uma partezinha que fica só prestando atenção no culto, dando bronca no Lucas, né, que fica para lá e para cá, olhando o celular, chamando a atenção do pessoal da filmagem, olhando tudo. Eu pesco tudo, irmão, pesco tudo. Quem sai, quem levanta, quem olha para o lado, quem conversa, quem brinca com o neném. Eu estou aqui, mas estou de olho em tudo. Só me supera Deus, aqueles 7 olhos, né? Olhos para todos os lugares. Mas aí, e eu me lembro quando o Senhor falou assim, não estrague aquilo que já não é mais para vocês. Ah, mas então qual é o meu papel aqui? Preparar lugar para eles. Nós temos que saber que é digno ser preparador de gerações. É muito digno ser Moisés. É muito digno ser Elias. É muito digno ser Samuel. É muito digno você saber que você não vai completar a caminhada, mas é digno você saber que alguém vai completar junto com você. Porque, na verdade, ninguém está no seu lugar. Alguém está cooperando com você. Alguém vai continuar o que você começou. E às vezes nós, enquanto igreja, nos fechamos no egoísmo de achar assim, quem é esse menino para pregar? Quem é essa menina para cantar? Quem é essa pessoa para saber o que é a vida? João, quando escreve assim, pai, eu vos escrevo porque vocês têm conhecido a verdade, mas assim, mas filhinhos, jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes. João faz uma distinção entre aqueles que conhecem e aqueles que têm força. Nós, mais velhos, temos conhecimento, mas muitos de nós não têm mais força. Muitos de nós, por ter apanhado a vida toda, está apanhando aí com 40, 35, 37, 50 anos. Chegou a hora que você diz assim, Deus, não aguento mais. Eu tenho muita vontade de estar na igreja. Eu tenho vontade de entrar no evangelismo para conquistar esses jovens. Eu tenho vontade, pai, de orar, ir na terça-feira, de dobrar o joelho e fazer campanha. Mas eu ando tão cansado. Você é uma alma cansada. Vira para o seu irmão e diz assim, olha, não seja alma cansada. Não seja uma alma cansada. Irmãos, não precisa a pessoa dormir, não. Você sabia que tem gente que dorme de olho aberto? Eu não conheço essa técnica. Eu só sei dormir de olho fechado. Se eu fechar o olho, irmão, ou eu estou orando, ou eu estou dormindo.
Sinceramente, já viu quem dorme de olho aberto? Eu já vi, é uma coisa esquisita. A pessoa está assim, ó. Rapaz, é um engano maravilhoso. Desculpe eu falar assim. Imagine sala de aula isso. Coruja, o irmão coruja está dormindo, irmão. Está no outro sono, ele está em outra dimensão. Tu só vê quando alguém cutuca ele. Ele se assusta. Dá um susto aí, regala o olho. A gente para dormir tem que fechar a pálpebra, né? A pálpebra, pá, cai. Irmãos, tem gente que entra na igreja cansada já, se vai partir, paz, irmão, paz, paz. A paz é arrastada, paz. Eu presto atenção. Tem dia, irmãos, eu vou ser sério, eu estou fazendo um tratamento por causa da minha lombar e Deus me livre, se não gosta de falar, minha não, minha lombar que eu tenho que ter lombar, não dá para tirar, mas a dor não é minha. E às vezes eu sento ali, mas eu estou esticando, quem está ali na frente vê que eu estou esticando, que parece que tomar uma facada aqui na coxa por causa do ciático, nervo ciático. Ele fica em pé muito tempo, depois senta muito tempo, computador, então tem que fazer exercício, alongamento em casa, então tem dia que não dá para ficar subindo, levantando, descendo, mas já fiz isso, irmãos, já dei seminário de 9 horas direto em pé, sala de aula, faculdade. Só que chega uma hora, como eu falei para vocês, chega a idade e começa a cobra o preço da falta de alongamento, da caminhada, falta de exercício, falta de uma série de coisas, vai cobrando, é uma dorzinha aqui, é uma bursite ali, é não sei o que ali, é uma tireoide aqui, não sei, vem tudo de uma vez, irmão, sabe o que vem assim, vem cobrando, os anos vêm cobrando tudo. Mas tem gente, mas eu me esforço, presta atenção, se você falar o que o pastor me pregou semana passada, o que foi o Bruno hoje deu aula de manhã, sobre o que o Bruno deu aula hoje, porque é interessante para mim estar ligado naquilo que Deus está falando, é importante para mim saber o que Deus está fazendo, mesmo que eu esteja sentado, mesmo que eu esteja ali com dor, não importa, mas há pessoas que vêm cansadas para a igreja, a cara já é de cansaço, o olho vem vitrificado, sabe quando você dá uma pedrada no vidro e fica tudo assim, o olho da pessoa já vem assim, já chega na igreja como? Quando manda levantar pela 4ª vez na hora da oferta, tu olha daqui, tem 5 já sentados assim do lado, mais 3 do outro lado. Tipo assim, meu Deus, que infarto. A gente vem para a igreja. Levanta tu que dormes, em nome de Jesus. Ai, se levanta. Claro, irmão, que se deixar você sentado 2 horas, você dorme. Então tem que levantar. É uma aeróbica espiritual. Senta, levanta, senta. Para desenferrujar. E Deus que quando senta, você ouve estalo. Pec, tac, tac. Falei, ih! Pode prestar atenção. Tem uns que quando levanta e senta, dá estalo. Pec. Falei, ô! Você pensa que vai vir fratura exposta. E quando está pior do que os estalos, irmão, quando vem aquela ranha, igual guarda-roupa velho. Paulo conhece Timóteo na sua primeira viagem. E olha que interessante, Lucas, o autor de Atos, diz que Timóteo era um jovem de bom testemunho por todos. Ele não tinha sido discipulado por Paulo, por Pedro. Eu fico assim, Deus, aqui o texto não me dá base para essa tese, mas quem discipulou Timóteo antes de Paulo? Quem foi que deu a Timóteo a capacidade de entendimento? Suas mães, sua avó. Elas ensinaram tão bem que quando Paulo foi o apóstolo mais exigente da igreja. Vocês pensam que eu sou exigente? Vocês tinham que cair na mão de Paulo. Paulo era o tipo de cara que o rapaz caiu, quebrou o pescoço. Meu irmão, era para acabar tudo, acabou o culto, vai para casa, vamos chamar SAMU. Paulo falou, ninguém sai daqui. Foi lá no rapaz com pessoas quebradas, em nome de Jesus, volta. Pum. O rapaz ficou curado, volta para assistir o resto. Está na Bíblia, irmão, está em Atos, pode ver. Paulo curou o rapaz, colocou o pescoço no agora, sai da janela, sai do alpendre, senta aí, cochilou, caiu, quebrou o pescoço, porque cochilou. Deu sono. Paulo não pregava meia hora, Paulo pregava 4 horas. Primeiro, Paulo não era pregador eloquente, o pregador eloquente era Paulo. Paulo era ensinador, Paulo era o cara que falava assim, ó. Então, irmãos, Jesus, lá em Isaías, todo mundo, ai Paulo, maravilha Paulo, vai ouvir Paulo 4 horas. E os bereanos que ainda paravam Paulo, para aí Paulo, deixa a gente conferir aqui, Paulo, tá bom, confira, é bom. Posso prosseguir? Pode. Imagine Paulo pregando 6 horas em Bereia. Meia hora, irmão, o pastor está pregando, hoje ele está com vontade, né? Hoje ele quer mesmo pregar, hoje. Paulo era mais chato que eu, muito mais, irmão. Eu sou chatinho, Paulo era muito chato. Então imagine para Paulo deixar Lucas escrever que Timóteo tinha bom testemunho, é porque Timóteo era um jovem de bom testemunho.
Timóteo era novo, mas tinha o que? Responsabilidade pela obra. E é tão patente isso que Paulo tem uma ligação com esse rapaz. Chama a mãe, Eunice, Lloyd, chama a avó e a mãe, e diz assim: deixa eu adotar o filho de vocês, porque Deus está me mostrando um grande homem de Deus. Deixa eu cuidar do filho de vocês, deixa ele caminhar comigo. Ele quis fazer isso com João Marcos, lembre-se disso, mas João Marcos ficou cheio, essa coisa de João Marcos era Nutella, filho de mãe rica, sobrinho de Barnabé, aquela coisa toda. Quando ele viu o Paulo entrando na favela, o tiro comendo, ele, não, isso aqui não tem chamado para isso não, peraí. Quando Paulo falou que ia naufragar barco, que ia ficar preso, que ia tomar chibatada, João, ó. Mas imagino que quando Paulo chama Timóteo, Timóteo, vamos espalhar o reino? Está afim de me seguir? Posso te discipular? Imagina Timóteo, vamos embora. Vamos lá, eu aceito. Prisão que tu chegar, eu estou. Chibatada que tu levar, eu levo. A corrida que tu correr, eu corro. Onde você for, eu estou contigo. Lucas, Paulo, Timóteo, às vezes Silas. Essa era a equipe que, todas as cartas paulinas que você lê, tem Timóteo junto, tem Lucas junto, tem Silas junto. Às vezes, apareceu um Barnabé, mas aí foi para outra missão, Pedro se encontra. Sabe, nós estamos vivendo um momento em que a força dos jovens está sendo trocada pela tecnologia, e eu me preocupo muito. Essa semana falei muito na resenha sobre a troca da intelectualidade pela facilidade tecnológica. A leitura faz bem para você, ler livros, ler a Bíblia, faz de você uma pessoa melhor em tudo. Raciocínio lógico, rápido, capacidade de compreensão texto, de compreender texto, e acima de tudo, português quase correto. Correto ninguém tem, raro você ver alguém que consegue falar várias horas sem errar, não é uma concordância, mas o português é correto, porque você acostuma a ler, tem o costume de ler a palavra de Deus. Mais do que isso, a leitura leva você à reflexão, porque você depois que lê, começa a meditar. Meu Deus, de onde vem isso? Por que isso? Será que Deus fez isso mesmo? Como é que é isso? E nós temos trocado esse tempo de leitura, de introspecção, por tecnologia. Nós temos que pedir aos nossos jovens, e eu clamo aqui aos nossos jovens, não abandone a palavra de Deus. Não deixe de ler a palavra de Deus. Ela é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Ela é apta para discernir as intenções do coração, da alma. Vai até a divisão de juntas e medulas, alma e espírito. Sabe, eu me preocupo porque hoje eu olho para os nossos jovens e fico muito feliz. Sinceramente, não estou aqui rasgando cedo para vocês não. Fico muito feliz com vocês. E creio que a igreja também está feliz com vocês. Porque ouço um pregador de 20 anos de estrada, de congressos de jovens, de retiro de jovens. E eu já vi cada coisa que me dá vontade de levantar e ir embora. Falei, o que eu estou fazendo aqui, Deus? Eu vi desde funk gospel dentro da igreja, trenzinho do abençoado. Irmão, pagode. Tudo, você chegar e falar assim, eu vou pregar depois disso, pai. Sabe o que é o pastor puxar o trenzinho? Imagine, não me imagine, tira isso da sua mente. Não sou eu, apague, é o diabo botando uma imagem enganosa na tua cabeça. Mas imagine um pastor pegar o povo e ele mesmo começar igual Claudinho Bochecha, que era a época. E a turma me seguindo, todo mundo levantando. E eu falei, gente, que bagunça é essa, Deus? E o povo sambando e pulando, e os jovens, falei, Deus, está difícil. Você imagine uma mensagem poderosa num retiro, todo mundo dobrado aos pés, sabe, ali no altar, clamando. Eu falei, glória a Deus, grande obra. E de repente, acaba tudo, louvor, o pastor, fica aí para a janta, que bom. Eu falei, poxa, eu vou ficar, de repente, a gente tem aquele ímpeto, né, de pai, de abraçar alguns jovens, e de repente eles querem ter mais sede, a gente vai falar mais um pouquinho da palavra de Deus, e de repente, quando eu fico, daqui a pouco eu vejo assim, falei, que isso? Jackson 5? Elvis Presley? Falei, Loli, eu falei, não acredito. Era um baile a fantasia gospel. As irmãs com vestido de bolinha amarelinho, mal cabia na Ana Maria. O outro botou uma peruca black. O outro botou uma costeleta de Elvis.
E eu falei, Deus, eu saí do céu, fui para o inferno, porque essas almas não estão no céu. O que é isso? O que é isso? Ah, pastor, não, nós vamos ter aqui um momento de comemoração. Isso aqui é um fantasy gospel. Eu falei, Deus, tudo aquilo que aconteceu de tarde, todo aquele quebrantamento no altar, toda aquela, eu me entrego, eu quero ser um novo missionário, eu quero ser profeta, está indo tudo para o ralo, Deus, olha só isso. Mas eu não culpo os jovens, eu culpo o pastor, que é meu amigo, mas eu culpo a ele, porque ele tinha que ter a sensibilidade de falar assim, depois do que aconteceu aqui, gente, acabou o fantasy gospel. Não dá. É incompatível o mover que o Espírito Santo iniciou com aquilo que nós queríamos. Nós fizemos um planejamento achando que não haveria isso, mas Deus nos surpreendeu nos dando um mover genuíno espiritual. Então vamos acabar. Mas sabe o que acontece com as igrejas, com os pastores? Eles acham que vão ganhar os jovens pintando as paredes de preto, fazendo uma série de coisas, botando aqui um latão, botando uma prancha de surf, fazendo rock, loucuras, e nós vamos ganhar os jovens. Não! Quem faz igreja ganhar jovem é o Espírito Santo de Deus. Não é estratégia de pastor. Eu sou do tempo que criança com 8, 9 anos já estava sendo batizada com o Espírito Santo. Que a gente louvava. Sou do tempo de vigília dos jovens. Vigília. Você ter vigília com adolescentes e jovens. Onde se convertiam verdadeiramente. Pediam para ser batizados. Tinham visões, entregavam profecias, que coisa linda. Você vê adolescentes e jovens marchando, meu Deus do céu, levantando a mão, entregando rolo assim para pastor, para mulher, de uma forma, com uma autoridade espiritual. Não era brincadeira não, não era gracinha não, não era modinha não. Coisa linda era você ver como nós temos aqui, e me inspira, por isso que a gente abre esse espaço para os jovens e nós adolescentes pregarem aqui. De você ver um jovem adolescente pregando igual gente grande, entregando a palavra de Deus de forma, sabe, contundente, verdadeira, nítida, clara. Mas por quê? Porque as lideranças desse tempo entendiam que aqueles jovens iriam continuar no ministério deles, então eles tinham que ser melhores do que eles. Preste atenção, uma geração precede a outra, mas a que sucede a outra tem que ser melhor do que a foi precedida. O certo é os filhos serem melhor do que os pais. Por isso que Elias grita no zimbro. Chega, não sou melhor que meus pais. É porque ele sabe que ele já tinha sido e tinha ido muito longe. Mas só que Deus diz, não, Elias, você obrigatoriamente tem que ser melhor do que seus pais. Obrigatoriamente os nossos filhos devem ser melhores, muito melhores do que nós. Não imediatamente, não agora, mas ao longo da vida, você tem que preparar seu filho, sua filha, para ir além, muito além do que você tem ido em todas as áreas. Mas jovens, vocês também têm que entender que o que está por vir requer muita força, agilidade, mas acima de tudo, muita experiência com Deus. Quando Paulo fala isso a Timóteo, eu procuro lembrar-me de outros exemplos além de Timóteo. E muitas pessoas dizem assim, mas é muito jovem. É um menino, é uma menina, não dá para cobrar muito. Queridos, com 17 anos eu já era líder de ponto de pregação em Honório Gurgel, Barros Filho. Porque o irmão que era líder saiu, não aguentou, não quis ficar. E eu com 17 anos, pastor, vai ficando aí, Maurício. Ele falou, vai ficando como? Eu tocava violão, cantava e pregava do meu jeito, com 17 anos, mas pregava direitinho, no microfone, caixinha de som, ali na rua Meruoca, número 3, você vê como a experiência é tão grande, a gente não esquece, rua Meruoca, número 3, Barros Filho, quase em frente à Assembleia de Deus ali, naquela estrada do João Paulo, né? Quem sai de Rocha Miranda, vai embora, pega a estação, vai embora. E ali fiquei 2 anos como líder, sem ter cargo nenhum. Não era diácono, não sabia o que eu era. Diácono, obreiro, era um limbo. Não era presbítero, não era nada. Mas até ir para o quartel, eu ia lá todas as quintas, a partir das 7 horas, pregar o evangelho, pegar violão. No início só tinha 2 senhorinhas que dormiam. Mas
mais os donos da casa, e o meu amigo, que era o filho do dono da casa, falou assim, quando acabar aí tu me chama. Eu falei, cara, que tô da tua mãe, tu vem... Não gosto não. Eu falei, tão ímpio, cara. Não, cara, eu gosto de você, mas eu não gosto dessas velhas aqui. Eu falei, que isso, rapaz? Que isso? E naquela hora tu fica assim, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Isso aqui não é para mim. Isso aqui é para o presbítero fulano, para o diácono Beltrano. Meu pai não, meu pai já estava quase pastor, fazendo seminário, trabalhava o dia todo. Poxa, por que ninguém da igreja mais velha vem para cá? Aí eu fico assim, por que o diácono fulano não vem para cá? Por que o presbítero fulano não vem para cá? O que eu estou fazendo aqui? Eu só tinha 17 anos. Não tinha nenhum tipo de... O que eu sabia da vida? Qual era a minha aspiração? Nenhuma, irmão. Nem sabia o que eu ia fazer da minha vida. Mas estava ali. Mas hoje eu vejo o quanto isso me fez bem. O quanto isso mexeu com a minha carreira. O quanto isso faz a diferença quando esses jovens forem adultos. A experiência de estar aqui cantando, pregando, falando, orando, intercedendo, tendo líderes, tendo a facilidade de uma igreja que diz para eles, vem que nós queremos investir em vocês, faz com que eles tenham a integridade de José. Jovens, sejam íntegros, porque foi a primeira qualidade que Deus citou a respeito de Jó. Viste meu servo Jó, homem como ele não há, ele é íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. A primeira qualidade que Deus citou de Jó foi integridade. E a maior qualidade de José, que leva ele a chegar onde chegou, foi a integridade. Jovens, sejam íntegros. Não se percam por nada. Não troquem o que vocês têm por um prato de lentilha. Não tenham inveja dos descolados, porque os descolados são descolados de Deus. Fiquem colados com Deus. Grudem no Espírito Santo. Seja colado. Eu sou descolado. Vá na tua força. Eu sou colado com Jesus. Sabe, eu vejo uma integridade em José muito grande, e ele prova isso várias vezes. A primeira mostra de integridade é que ele tinha tudo nas mãos, era jovem, tinha toda a administração de Potifar nas mãos, mas não tirava um grão de nada para si. Muito pelo contrário, nas mãos de José, Potifar nunca foi tão abençoado. Tudo que ele tocava crescia, tudo que ele tocava dava certo. Onde José colocava a mão, meu Deus, era a bênção do Senhor, era prosperidade pura. Mas a integridade não se dá só por não roubar. José foi tentado ou foi provado numa segunda situação, porque ele era jovem, era bonito. A esposa de Potifar, vendo aquele jovem, ela pensou, sua senhora, era normal fazer isso com escravo. Era muito normal. E não dava em nada. Era mais fácil José aceitar, porque não ia dar em nada. Mas pelo contrário, como José tinha muita integridade, ele disse, senhora, para, que isso? Não, pelo amor de Deus, que isso? Ele corre, e a mulher fica justamente com a capa de José. Fica com as vestes de José. E com isso tenta provar que José não era íntegro. Mas integridade é uma coisa que sai pelos poros. Integridade você vê no rosto e no olho das pessoas. Sabe por quê? Se realmente Potifar acreditasse que José fez o que fez, ele não ia nem para a cadeia. Ele seria degolado e morto. Mas Potifar, numa situação complicada, teve que mandar José para a cadeia para pelo menos apaziguar os falatórios dos funcionários da guarda, já que ele era um capitão de Faraó. Mas ele sabia que José não tinha feito aquilo. Ele sabia que José podia ser escravo, mas tinha integridade. Você pode não ter dinheiro, você pode ser órfão, você pode não ter nada, mas tenha integridade, porque Deus vai te honrar. Sabe, você vê um José sendo tão íntegro que Deus o leva ao maior posto daquele lugar, que é ser o vice-rei do mundo. Jovens, vocês têm integridade, tenham integridade. Sabe, quando você vê Davi, eu penso na impetuosidade de um menino que devia ser 17, 16, entre 16 e 18 anos. Presta atenção, você tem um gigante gritando 40 dias. Os experimentados, os maduros, estavam fazendo cálculo, fazendo planejamento de como iria derrubar Golias, porque tinha muita coisa, sabe, tinha muita coisa ali por trás. Era política, era dinheiro, era imposto, era escravidão. Muita coisa aconteceria se alguém de Israel perdesse para Golias.
Aquela demora era uma tentativa de criar um planejamento, uma guerra estratégica, um jogo de xadrez para fazer com que Israel guerreasse direto com a Filistia. Mas a Filistia tinha proposto: vamos mandar um guerreiro, vocês mandem um de vocês. Ninguém queria, nem o rei, que era o mais alto, nem o general queria. Aí aparece Davi, um menino impetuoso. E a impetuosidade é coisa da juventude. E Deus precisa da tua impetuosidade, jovem. Quando ele ouve o que está acontecendo, ele diz: fica, ninguém vai fazer nada. A gente, quando está cansado, a gente diz assim: eu prefiro ser feliz do que ter razão. Não é, irmão? Ah, meu filho, eu prefiro descansar do que estar certo. Davi falou assim: ninguém vai fazer nada. É isso mesmo? Esse cara está gritando há quanto tempo, meus irmãos? Ele tinha 3 irmãos com Saul. Há quanto tempo? Há 40 dias ele está gritando e ninguém vai fazer nada. A impetuosidade dele é tão grande que nós, quando estamos mais maduros, o que a gente faz? E alguém resolve. Ei, pastor está aí para isso. Ei, liderança que está maluco, não é comigo não. Davi começou: ei, quem derrubar esse cara, Deus vai dar o que para ele? O rei vai dar o que para ele? O que vai acontecer? E o pessoal: olha, o pai dele será isento de imposto e ele vai dar a filha. Davi: o quê? Novamente, o pai dele ficará isento de imposto das terras, de tudo, e ele dará sua filha Mical para casamento. Davi: peraí, gente, essa é a oportunidade que eu queria. Todo mundo correndo, os irmãos. Davi falou: não. Mas ele falou: eu quero essa oportunidade. Sabe, isso é impetuosidade. Ímpeto, vontade de vencer, vontade de fazer, vontade de arriscar. Quando você vê Pedro naquela tempestade, ele disse: se és tu, manda-me ter contigo. Aquilo ali é impetuosidade. 11 ficaram com medo para ficar no barco. A zona de conforto, na maioria das vezes, é que vai fazer você afundar. O melhor lugar, mais seguro, era com Jesus, não era no barco. E Pedro falou: deixa-me ter contigo, se é o Senhor mesmo. A impetuosidade faz você, sabe, entrar em zona de conflito. A impetuosidade faz você encarar fuzil. A impetuosidade faz você não ter medo do diabo. A impetuosidade faz você botar a mão na cara, não é bater não, mas com autoridade falar: ei, para em nome de Jesus. Contava hoje, o nosso amigo Bruno aqui lá de São Paulo, está nos visitando aqui, uma vez em Santos, escola dominical, igreja um pouco menor que essa. Acabou a escola dominical, estou vendo uma gritaria na porta da igreja, no átrio da igreja. E grita dali, grita daqui, e palavrões. Falei: que é isso, gente, na porta da igreja? Como é que pode isso? E um rapaz nervoso, grande, xingando, quase batendo numa senhora, um senhor, um adolescente magrinho, franzino. E o pessoal: pastor, vem aqui, está dando um problema lá fora. E eu pensei que era com membros da igreja, não tinha nada a ver com ninguém da igreja. A briga começou numa farmácia na esquina, tipo ali. Começou no Aragão Gesteira, veio parar, não sei como, veio parar lá no átrio da igreja. E o cara grandão, eu falei: vai bater na senhorinha, a senhorinha. Geralmente nessas brigas assim, as mulheres são mais, né? A senhorinha: meu filho, eu não sei o que ele falar. E eu falei: rapaz, se ele dar mãozada nessa senhora, vai virar ela avesso, ela vai para a 5ª dimensão. Não, ela não ia nem morrer, irmão. O bicho era grande. Eu falei: se ele der uma mãozada nessa senhorinha, ela vai para a 5ª dimensão, irmão. Ela vai sumir assim no espaço-tempo. Vai ficar só o velhinho e o menino. E eu falei assim: gente, me preparei, peguei a gravata, irmãos, comecei a botar para dentro. Falei: me preparei no ímpeto humano. Falei: vou dar-lhe um gravatão nele. Eu pratiquei uns milhões de anos atrás algumas artes marciais. Falei: eu vou pegar, vou distrair, vou chamar mais 2 obreiros comigo, tinha uns obreiros grandão. A gente vai pegar esse cara, vamos amarrar ele aqui, vamos mandar eles embora, chamar a polícia. Tínhamos um policial na nossa igreja, né? E eu falei: vamos chamar. E o Espírito Santo falou assim: ei, não é na força do teu braço, é na autoridade do nome de Jesus. Aí eu já botei a gravata para fora de novo, já acertei a gola, falei: deixa eu acertar, já que não é por força nem por violência. Aí eu: o que está acontecendo aqui? Ele: não sei o que, não sei o que. Eu: em nome de Jesus. Aí ele olhou para mim assim, eu falei: em nome, fui descendo, em nome de Jesus, para agora. Aí ele tentou esboçar pela 3ª vez: em nome de Jesus, para! Aí ele baixou os braços. Falei: senhora, vai embora, senhor, vai embora, não sei o que está acontecendo. Saiam daqui, depois vocês voltam que eu converso com vocês. Meu amigo, vem cá. Aí comecei a puxar ele para dentro da igreja. Sentei ele no último banco: o que está acontecendo?
Aí, pastor, esse cara é doido, toma Rivotril, é isso, isso. Falei, meu irmão, não tem Rivotril certo aqui não. Jesus vai dar um... Falei, não, posso orar por você? Não, mas eu posso orar por você, amigo. Posso orar. Aí, isso sempre acontece comigo, irmãos. Hein? É lindo ver que só acontece comigo. Eu falei, cadê meus obreiros dando apoio para orar comigo? Lá no altar. Tipo, lá no último banco, eles assim. Que é isso, irmão? Saudação a Hitler? Isso não é intercessão. Meu irmão, eu lá sozinho, eu me vi sozinho, pastor Rominho. O cara é grandão, me engoliria. Sentei do lado do cara, vamos orar. Vamos, ó. Primeira pessoa do plano, nós vamos. Aqui no Rio aconteceu a mesma coisa. Na Vila do João, couro comendo, tiro, fomos para lá. Falei, vou aproveitar, entrei no bar, estava todo o comando, não comando, né? Mas estava todo o comando da situação ali. E o pastor, oi. Falei, pastor, você conhece todo mundo? Ele, conheço, aquele ali é isso. Eu falei, pô, vamos ali orar. Ele, não, rapaz. Eu falei, não, você não conhece todo mundo, vamos lá. Aí os caras de fuzilzão, granada. Eu, aí, rapaziada, boa tarde, tudo bem? Claro, paramentado, né, irmão? Opa. Quero orar por vocês, vocês deixam orar por vocês? Aí, tá bom, posso orar por vocês? Querem ou não? Eu vou embora, vou para o meu culto. Não, ora sim, aí são mais... Não, vamos orar assim. Falei, então, aí, tira o boné, por favor. Tá bom? Dobra o joelho aí, põe o fuzil de lado. O cara, pô, ninguém vai entrar aqui não, irmão. Tira o boné, dobra o joelho, fuzil de lado. Põe no chão aí. Aí eu falei, agora de novo, nós vamos orar. Cadê as irmãs? Lá do outro lado da calçada. Eu aqui, irmãs, vem cá. Não, irmã, pode deixar, chora daqui. Cadê o pastor? Falei, o pastor local, não vou falar o nome porque alguns aqui conhecem. O pastor local. Falei, mas cadê o pastor? Falei, gente, vocês conhecem o pastor fulano? Sim, então, estou na igreja dele lá pregando, tá? Boa, não, gente boa. Falei, estou procurando ele aqui para ver se ele me ajudar a orar por vocês. Sabe, é muito bom quando a impetuosidade vem sobre você. É muito bom você ter a certeza de que nada vai faltar. É por isso que ele compõe um salmo onde ele diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Uma certeza, sabe? A impetuosidade te dá uma certeza de vitória. E nós temos e precisamos disso, de uma integridade de José. Precisamos dessa impetuosidade de Davi. E aí você tem depois um menino também interessante chamado Daniel. Deus é meu juiz. Ele chega num reino dominado. E ele é um jovem também, possivelmente 17, 15, entre 15 e 17 anos. E no teste do rei Nabucodonosor, ele tinha que comer todas as iguarias. Ele tinha que comer as carnes, os vinhos, os manjares. Mas olha a sabedoria e a sensibilidade de Daniel. Chamou seus amigos Ananias, Azarias e falou assim, nós não vamos comer isso, porque eu vi ele sacrificando tudo isso aos deuses. Como vamos fazer, Daniel? Vamos chamar aqui o administrador. Amigo, é o seguinte, nós não queremos picanha, deixa para o outro. Nós não queremos contrafilé, camarão, nós não queremos nada disso. Mas o que vocês querem? Abobrinha, jiló, alface. Nem os crentes daqui querem, todo mundo. Alface, chuchu. Queremos verduras e legumes. E para beber nem o vinho, água. Rapaz, deixa eu explicar para vocês. O nosso rei líder pegou vários jovens, vocês são os melhores da cidade de vocês, Jerusalém, de Judá. E ele vai testar essas centenas de jovens para ascendê-los a um grau de secretaria de Estado. E dentre os testes de matemática, testes de oratória, testes e boa aparência, saúde. Vocês vão ter que fazer teste físico. Vocês têm certeza que vão querer comer alface, chuchu, cenoura e água? Sim, pode nos dar. Diz o texto de Daniel, e ao final dos dias não se achou em Babilônia jovens mais inteligentes, mais sábios e que tivesse a saúde em dia como aqueles meninos. Saber entender o que Deus está fazendo e como Deus está
tratando com vocês, jovens, sabedoria. Às vezes na sala de aula, no trabalho, todo mundo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Você, não, eu não entro nessa. Pô, mas não tem nada a ver, tu não pode, como crente nem isso tu pode. Não, não tem a ver como crente, tem a ver com a minha consciência. E se te falta sabedoria, Tiago diz para você pedir a Deus, que dá sabedoria do alto. Sabe, vai por mim, ou vá por nós. Quando você chegar daqui a 10, 15, 20 anos, você vai dizer assim, meu Deus, por que eu não tomei aquela atitude lá em 2023, 2022? Por que meu pai e minha mãe não me ensinou? Muitas coisas que eu hoje passo, eu olho para trás e digo, poxa, se meu pai e minha mãe tivessem falado alguma coisa, talvez falou, eu não lembro. Talvez tiveram a condição, ou cumpriram o seu papel de me educar e dizer, não faça isso, filho. Mas a gente acaba não tendo a sabedoria. E Daniel me ensina vocês a procurar e a ter sabedoria. Daniel não foi sábio só na juventude. Daniel foi um dos profetas e servidores de reis mais longevos da história de Israel. Daniel morre com mais de 70 anos, servindo ao último, literalmente, ao último rei da estátua de Nabucodonosor, até o retorno, o último rei que eu digo, antes do Império Romano, até a volta de Jerusalém, até o nascimento de Cristo. Daniel é tido como um homem muito amado por Deus, você vai ver isso no capítulo 9 e 10 de Daniel. A sabedoria de Daniel excedia de todos os outros, e Daniel era tido como um homem de conselho dos deuses. Mas onde começa essa capacidade de Daniel? Na juventude. Jovem, peça sabedoria a Deus. Igreja, sempre peça sabedoria a Deus. Olhando para esses jovens, José, Davi, Daniel, Ananias, Azarias e Misael, nos meninos eu vejo fidelidade, misericórdia. Por muito menos tem crente aí que se fala, rebola, volta para o mundo rapidinho. Vai na boquinha da garrafa, coisa velha, mas vai. Basta uma arma, uma ameaça, vamos embora, meu filho, vai descendo na boquinha da garrafa, vai. Ananias, Azarias e Misael tinham uma fornalha à frente deles, que não era para eles, mas o rei diz assim, se vocês não se curvarem ao som dos instrumentos, se vocês, ao som das buzinas, do pífaro, ao som de todos os instrumentos, de flautas, de cordas, porque era um tipo de um hino ao Deus de Nabucodonosor, vocês vão para a fornalha. A resposta que esses moços dão, fique sabendo, ó Nabucodonosor, que nós não vamos nos curvar à tua estátua. E se o nosso Deus quiser salvar-nos, Ele vai nos salvar. E se não quiser nos salvar, também será o propósito dele na nossa vida. Mas nós não vamos nos curvar diante do seu poste ídolo. Nabucodonosor fica tão irritado, mas tão irritado, que ele manda acender a fornalha 7 vezes. Segundo historiadores, aquela fornalha chegava a 300 graus. 3 vezes 7, 21, 2.100 graus. É fogo de siderúrgica. O texto diz que os homens que levaram os meninos amarrados morreram antes de chegar lá. E eles foram. Olha que coisa linda, quando você tem a integridade, quando você tem impetuosidade, quando você tem fidelidade, Deus é fiel. O texto diz que o rei olhou e alguém disse, rei, nós não jogamos 3, além de não estarem mortos, há 4 na fornalha, e um é semelhante aos deuses. Confie em Deus, querido, tenha fidelidade. Tenha fidelidade, pois com certeza Deus sempre acampa o seu anjo ao seu redor. Deus sempre te livra da morte. Deus sempre te livra de todos os males. Deus sempre te livra. Para fechar, poxa, pastor, só menino? Não, tem uma menina aqui chamada Esther, escolhida por Deus para dar liberdade ao seu povo. Às vezes nós não entendemos que Deus está escolhendo jovens para fazer algo tremendo no nosso meio. Aquela menina órfã, criada por um primo tio, ela é escolhida, improvável escolhida, para ser esposa no lugar da linda e bela Vasti.
uma mulher feita, bonitona, mandona. Mas que um dia aborreceu o rei e falou assim: eu sou rei, não preciso de você não, vai de pé. Convocou, pega as moças novas, virgens, eu vou escolher uma rainha nova. Isso aí está me dando muito problema. Vamos pegar uma menina bonita. Imagine que um rei, ele está acostumado com a mulher feita, bonita, arrumada, malhada, montada. Misericórdia. Pomba pura. Mas ele está acostumado, ele é um rei ímpio. Entenda isso, eu quero que você entenda isso. Ele é um rei ímpio. E como um homem ímpio, o que ele exige da sua mulher? Beleza, estética. Seria provável uma menina judia, crente, que não é montada, o rei olhar para ela e dizer assim: gostei de você, você é a mais bonita de todas? Seria provável? Não. E a jovem Esther vai na fila de moças belas, o rei vai só diminuindo, vai jogando para o harém, até que Esther fica entre elas. E quando o rei presta atenção bem em todas elas, ele olha para Esther, também chamada de Radassa, e se apaixona. Mas eu digo para você, eu ouso dizer para você, o rei não se apaixonou pela beleza da menina, se apaixonou pela glória de Deus naquela vida. A beleza dela não era beleza estética, era uma beleza espiritual. E até os mais podres dos ímpios conseguem enxergar a beleza de Deus na tua vida, a beleza de Cristo em você. Ela é levantada a rainha, quem diria? Uma menina órfã de escravos. Mas olha como Deus faz, Deus é lindo. Ela tinha alguém por trás dela chamado Mardoqueu, Mordecai. Jovens, estudem a Bíblia. O seu tio, primo, ensinou ela tudo o que ela precisava. Tema ao Senhor, seja sóbria, tenha impetuosidade, seja íntegra, seja mulher de Deus. A história vocês conhecem. Um belo dia seu primo, como um pai, chama ela e diz assim: olha, tem um decreto para nos matar, faz alguma coisa. Ela disse: acabei de me tornar esposa do rei, não tenho essa intimidade toda, eu nem converso com ele direito. Mas minha filha, alguma coisa tem que ser feita, senão todos nós, todo o nosso país, não é só eu, você, todos nós morreremos. Não se esqueça, você também é judia. Vá. E a Esther demonstra algo muito interessante. Ela diz: tio, jejue por mim. Todo o povo vai jejuar por você. O senhor sabe da história, né, tio? Sei. Se eu entrar na presença dele sem ser chamado, ele não descer o cetro para mim, o meu destino é pior do que a da Vasti. Mas aí ela para e diz assim: mas eu vou, se tiver que perecer, perecerei, mas eu vou ter coragem de entrar nesse negócio, em nome de Deus. É lindo você ver que quando ela entra, olha gente, aleluia, é que a minha cabeça imagine, o rei Assuero sentado, com homens, só homens, um salão maior que esse, de repente vem a rainha, sem pedir, sem avisar, sem agendar. Isso é lei, gente, estava no estatuto, tá bom? Tinha um estatuto, e dizia lá: salvaguardo quando o rei favorecer, não só ela, mas qualquer pessoa que entrasse sem ser chamada. Eu imagino ela entrando, a coragem de poder peitar a morte. Sabe por quê? A cabeça dela falava assim: quem me colocou aqui foi Deus. Ninguém me conhecia, eu não era mais bonita, Deus me escolheu para ser quem eu sou. E com certeza, se Deus me quer aqui, Ele vai me guardar aqui.
Se Deus me quer nesse lugar, é aqui que Deus vai me guardar. Se é nessa faculdade, é aqui que Deus vai me guardar. Se é nesse emprego, é aqui que Deus vai me guardar. Se é nesse bairro, é aqui que Deus vai me guardar. Se é nesse lugar, é aqui que Deus vai me guardar. Onde eu estou, se Deus me escolheu para estar aqui, é aqui que Deus vai me guardar. Eu terei coragem de permanecer aqui, eu terei coragem de trabalhar aqui, eu terei coragem de estar aqui, porque foi Deus quem me colocou aqui. Jovens, vocês têm tudo para juntar esses atributos: a coragem, a impetuosidade, a fidelidade, a integridade, porque é disso que Deus tem nos chamado: íntegros, impetuosos, sábios, fiéis, corajosos. Pais, a gente só dá o que tem. Não cobre dos seus filhos o que vocês não dão a eles. Não cobre honestidade, não cobre integridade, não cobre justiça, não cobre coragem, não cobre fé, se vocês não dão nada disso a eles. Mas se vocês dão, ajude-os a crescer mais do que vocês. Não façam competição com seus filhos. Aceitem que eles têm que ser melhores que vocês. Aceitem que eles têm que ir além de vocês. Aceite que seus filhos lá na frente vão superar vocês. E aceite isso com alegria, com orgulho. Aceite isso entendendo assim: Deus deu e Deus está levando. Porque você não cria seus filhos para você, você cria para Deus. Os filhos são herança do Senhor. É galardão de Deus para cada um de nós. Jovens, vocês são fortes. Vocês pensam que não, mas vocês são muito fortes. Vocês têm o que muitos de nós não têm mais: a alegria de viver. Vocês têm coragem. Não, pastor, não tenho. Tem. Vocês têm a capacidade de crescer na graça e no conhecimento de Deus. E o que vocês têm é muito mais poderoso que tem nos adultos. Quando Jesus chama as crianças, diz: ei, não embaraceis, não embarace as crianças, deixe-as vir a mim, pois das tais é o reino dos céus. Em verdade vos digo, se vocês não forem como crianças, vocês não verão a Deus. Está mais fácil vocês verem a Deus do que os adultos. Está mais fácil os adolescentes e os jovens terem experiências profundas com Deus do que aqueles que já estão na caminhada, cansados, pagando boleto toda semana, preocupado com amanhã, faculdade, e como vai fazer, aluguel. Vocês estão muito mais aptos a ver anjos, ter autoridade espiritual, pregar a palavra. Não se subestimem. Vocês são fortes. E o Senhor tem dado a vocês capacidade para vencer o mundo. Pais, não embarace os filhos de vocês. Incentive vossos filhos a crescerem na graça e no conhecimento de Deus. Incentive seus filhos a seguir Paulo, a seguir a Cristo. Incentive seus filhos a serem obreiros do Senhor. Por isso que a minha oração aqui é: homens de Deus, mulheres de Deus. É por isso que a minha oração sempre aqui é que eles sejam profetas, evangelistas. Pode ser médico, pode ser aviador, pode ser o que for, jogador de futebol, a preocupação não é essa, mas que sejam homens e mulheres de Deus. Por isso eu quero convidar os jovens. Primeiramente, os jovens vão ficar de pé. Adolescentes, jovens. Camisa bonita, perguntei, The Chosen. Representantes idens, né? Tá com a camiseta? Onde vocês se veem daqui a 10 anos, se Jesus não vier nesse período? Vou falar como adulto, como pai, como avô. Não escute o que os adultos falam para vocês. Que isso, pastor? O senhor acabou de dizer para eles ensinarem. Não escute os ladrões de alegria.
Não escute os assassinos de espiritualidade. Não escute os que roubam seus sonhos. Sonhem em ser homens e mulheres de Deus. Sonhem em buscar a Deus. Sonhem em fazer milagres, pregar o Evangelho. Sonhem, ainda que zombem de vocês, que riam de vocês, sonhem que Deus está usando vocês lá fora. Que Deus está usando vocês para curar, para libertar, para pregar. Sonhem que Deus está usando vocês para profetizar. Sonhem que Deus está dando a vocês um bom casamento, um bom emprego, uma boa casa, uma boa igreja. Sonhem que vocês serão missionários, pastores, evangelistas, profetas. Sonhem, Deus quer que vocês sonhem com isso. Os pais de vocês vão dizer: faça a prova para isso, faça a prova para aquilo, faça a prova para aquilo outro, seja grande cirurgião. Mas Deus manda dizer: fazei prova de mim, fazei prova de mim. Eu cuido de você. Eu cuidei de José, eu cuidei de Moisés, eu cuidei de Daniel, eu cuidei de Davi, eu cuidei de Timóteo, eu cuidei de Esther, eu cuidei de Ruth. Eu cuido de você. Eu cuido de vocês. Se eu pude cuidar de todos esses meninos ao longo da história, não será você que eu liberarei da minha mão. Ainda que seu pai e sua mãe te abandone, todavia eu nunca te deixarei, eu nunca te esquecerei. Pais, invistam na vida espiritual de seus filhos. Invistam na vida espiritual de seus filhos. Não importam, insistam. Peguem pesado. Porque a gente só quer estudar, ganhar salário bom, dinheiro, mas insistam em que eles sejam homens e mulheres de Deus. Sonhe com seu filho pregando o Evangelho. Sonhe com seu filho e sua filha profetizando. Sonhe com seu filho e com sua filha dando aula na escola bíblica dominical. Sonhe com seu filho e com a sua filha louvando a Deus, adorando ao Senhor. Sonhe com seu filho e com a sua filha sendo um libertador, um intercessor. Sonhe com seu filho, sim, porque é isso que vai garantir o crescimento e a subida dele aos céus. Prepare seu filho e sua filha para ter temor de Deus. Meninos, meninas, vocês não sabem do futuro de vocês, só Deus. Nem seus pais, nem eu, nem a igreja, nem o pastor, ninguém sabe. Mas uma coisa eu sei: quando vocês fazem pactos com Deus, Deus vela pelos pactos que nós fazemos. Um dia eu fui a um altar novo, muito novinho, e eu me lembro disso até hoje, numa Assembleia de Deus. Dobrei meu joelho numa vigília, fiquei curvado, senti que alguém vinha por trás de mim, até hoje eu não sei quem foi. Botou a mão na minha cabeça e disse: eu te chamei, você é meu profeta. Eu, criado numa igreja batista e presbiteriana, falei: profeta, você será meu profeta. Te levarei a muitos lugares desta nação para pregar, para libertar. Te darei autoridade para expulsar demônios. Meu irmão nunca tinha feito isso. E eu ali baixei a cabeça, não entendendo muito. Disse assim: não se afaste de mim, pois farei de você um grande homem. Estou em mais de 30 anos. Deus cumprirá tudo aquilo que Ele tem prometido para vocês. Lutem contra a Babilônia, lutem contra toda a tentação, sejam homens e mulheres de Deus, porque essa igreja também é de vocês e no futuro será para vocês. Tudo isso que estamos propondo de evangelismo, de trabalho, vai contar primeiramente com vocês, porque vocês são fortes, porque vocês têm ânimos. E eu tenho certeza que Deus dará experiências com o Espírito Santo para vocês.